Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saúdo na pessoa do irmão Diego, os confrades, missionários redentoristas aqui da província de Goiás. Quero saudar através dos meios de comunicações tantos confrades espalhados em suas missões no Brasil e no mundo. Saúdo juntamente aos nossos leigos e leigas redentoristas, nossos oblatos e oblatas, formandos que nos ouvem através dos meios de comunicação. Saúdo as religiosas e religiosos aqui presentes e saúdo o querido povo de Deus presente neste santuário do Divino Pai Eterno, que na cidade de Trindade, cidade da fé. Este lugar sagrado, lugar onde jorram as bênçãos do Divino Pai Eterno. Caros irmãos e irmãs, após 2 anos, voltamos a celebrar presencialmente a nossa romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. Aproveitemos esse momento para fazermos a experiência de uma verdadeira renovação da nossa fé. Faça, querido irmão e irmã, deste lugar sagrado, deste santuário do Divino Pai Eterno, o lugar da escuta da Palavra de Deus. Lugar da retomada da esperança. Da retomada dos nossos projetos pessoais. Da retomada da caminhada da nossa peregrinação como filhos e filhas de Deus. A congregação do Santíssimo Redentor, província de Goiás, é responsável pela administração deste santuário dedicado ao Divino Pai Eterno. Neste dia, os confrades da província de Goiás, juntamente com os confrades de outras unidades redentoristas, como também diversos bispos, não medem esforços para oferecer a você, romeiro e romeira, devoto e devota do Divino Pai Eterno, um espaço de acolhida, um espaço que acolhe a cada um e a todos que por aqui passam durante os festejos do Divino Pai Eterno. Caros irmãos, caras irmãs, estamos vivendo tempos difíceis frente à pandemia da Covid-19. Tempo de muitas perdas. Tempo de turbulências, tempo que causou e está causando um grande vazio na vida de milhões de famílias do mundo inteiro. Tempo que deixará muitas feridas em toda a humanidade. Diante deste cenário de tantas perdas, devemos nos perguntar como retomar a nossa vida. Temos visto falar muito em um novo normal. Como está sendo esse novo normal na minha vida, na sua vida? Como retomar os nossos projetos? Como vivenciar e sermos testemunhas da fé cristã? Como nos preparar para celebrar bem
os festejos, a grande festa do Divino Pai Eterno. São 9 noites de preparação que este santuário então nos proporciona para a grande celebração do Divino Pai Eterno. Foi pensando nisso que os missionários redentoristas de Goiás escolheram o tema, como tema geral da festa, este ano de 2022, depois de 2 anos de parada, como falamos, o tema geral a partir da inspiração da proclamação de Jesus ressuscitado, que diz: eis que faço nova todas as coisas. Vamos repetir esse tema? Vamos falar com mais força? Eis que faço novas todas as coisas. Daí escolhemos como tema para a nossa festa uma prece: Pai eterno, fazei nova todas as coisas. Vamos repetir? Pai eterno, fazei novas todas as coisas. Aqui, meus irmãos e irmãs, vale parar e pensar. Você que aqui está, você que acompanha esta celebração através dos meios de comunicação, quais as renovações que eu necessito que o Divino Pai Eterno realize em minha vida? Quais são as renovações que eu necessito que o Divino Pai Eterno realize em minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade, na vida do grupo, da pastoral, do ministério que eu participo? Quais são as renovações, se estamos rezando esta grande prece: Pai eterno, fazei novas todas as coisas. Neste terceiro dia do novenário, em preparação da festa do Divino Pai Eterno, temos como tema, o tema de hoje, recomeçar na esperança. E aqui mais uma vez, caro irmão e irmã, eu lhe convido a você se perguntar, além da primeira pergunta, quais as novidades que eu gostaria que o Divino Pai Eterno realizasse em minha vida, eu levanto mais uma questão aqui para refletirmos. Como está a nossa esperança diante de tantas turbulências? Como está a nossa esperança diante de tantas perdas? Caros irmãos e irmãs, a esperança cristã é uma virtude teologal eminentemente ligada às virtudes da fé e do amor. A esperança cristã é que nos dá força, que nos capacita e é a razão de ser da nossa vida, do nosso cotidiano. Tudo isso pelo fato da esperança se fundamentar na fé e se concretizar no amor. A esperança se fundamentar na fé e se concretizar no amor. Portanto, Cristo crucificado e ressuscitado é o elemento essencial da nossa esperança, é o elemento essencial da nossa vida. Por isso, o nosso recomeço frente aos desastres da vida. Somos chamados a recomeçar na esperança do Cristo ressuscitado. Caros irmãos e irmãs, falar em desastres da vida, quero lembrar e rezar pelas vítimas das últimas enchentes da cidade do Recife e da região metropolitana, onde eu moro. Famílias que perderam seus entes queridos, que perderam suas casas, que perderam
o pouco que possuía. Quero lembrar e colocar no coração do Divino Pai Eterno todas aquelas famílias, barreiras que caíram soterrando dezenas de casas, com seus familiares dentro. Muita dor, muito desespero. E aí nós nos perguntamos, queridos irmãos e irmãs, como retomar a vida diante de uma situação dessa? A você que se encontra nesta situação específica e em outras situações de desastres, faço um convite, faço um apelo a partir da palavra de Deus. Confie sua vida, sua família, seus projetos na mão do Divino Pai Eterno. A gente vai ver essa experiência, a gente viu no Evangelho que nos foi proclamado hoje. Vamos recomeçar na esperança. Esperança que se fundamenta, como falamos, na fé e se concretiza no amor, na partilha, na solidariedade. E nós fomos testemunhas lá em Recife dessa solidariedade, dessa partilha, de tantos corações que se abriram, mãos que se abriram para ajudarem as demais famílias que perderam tudo. Somos chamados à esperança, mesmo em tempos difíceis, pois não podemos perder a esperança de que Deus nos ama e nunca nos abandona. Na palavra de Deus que ouvimos hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 40 a 56, nos trouxe exemplos de um homem chamado Jairo e de uma mulher, que o Evangelho não diz o nome. Exemplo de fé. Essas duas pessoas, entre tantas outras na palavra de Deus, depositaram sua esperança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, podemos afirmar que o Deus de nossa esperança é repleto de compaixão. Deus é compaixão. Deus é misericordioso diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas quedas, diante das nossas tristezas, diante das nossas perdas. Coloquemos a confiança em nosso Deus, porque Ele é todo repleto de compaixão, de misericórdia e de amor. Esse foi o sentimento de um pai que se viu no limite da vida de quem mais ele amava, sua filha. Esta parábola do Evangelho de Lucas nos conta sobre uma situação difícil, vivida por um pai que tentou de tudo o que podia para salvar a sua filha, Jairo. Ele amava a filha, ele lutava e investia para salvá-la. Mas as soluções migravam, assim como as decepções se acumulavam, e ele não via saída. Aquele homem, entretanto, ouviu falar da pessoa de Jesus Cristo. Em pleno desespero, vendo a sua filha frente à morte, ele ouviu falar em um tal Jesus de Nazaré. Das maravilhas que ele operava, e uma nova esperança surgiu no coração daquele pai. Ele foi encontrar com Jesus, sem certezas, sem a segurança, inclusive de que o mestre iria até a casa dele, pois era este o pedido que aquele homem teria para fazer. Mas, quando ele olhou nos olhos de Jesus,
ele teve o seu coração tomado de certeza de que o mestre iria ajudar a filha amada. Para a alegria dele, Jesus atendeu prontamente ao pedido, mas no caminho surgiu então um imprevisto que atrasou a chegada de Jesus Cristo à casa de Jairo. Foi a experiência de uma mulher que surpreendeu a todos com a sua fé. A atitude daquela mulher surpreendeu também a Jesus Cristo, o Mestre. E ele teve de saber quem havia tido aquela atitude de fé. E aquela mulher teve que revelar-se para o Senhor. É a experiência da mulher que tinha uma hemorragia há mais de 12 anos. A mesma idade da filha de Jairo. Número simbólico na Bíblia. E aquela mulher tinha uma grande esperança. E a gente viu que a esperança se fundamenta na fé. E a esperança daquela mulher é, ela que era uma pessoa para a sociedade, uma pessoa impura, não poderia tocar no seu mestre, porque jamais a sociedade iria permitir. Mas ela não desistiu, porque o seu sonho era nutrido pela fé e fundamentado nessa grande esperança. E esta mulher fez de tudo, porque ela tinha certeza que se ela tocasse, nem que seja no manto do mestre, ela alcançaria a graça que almejava há mais de 12 anos, que médico nenhum, segundo o próprio evangelista Lucas, que era médico, narra no evangelho, ela já gastou de tudo que tinha com os médicos, mas nenhum descobriu a sua cura. E esta mulher, diante da multidão que comprimia Jesus, ela consegue tocar na barra do manto de Jesus. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que no mesmo instante estancou a hemorragia que aquela mulher trazia, aquele sofrimento há 12 anos. E neste momento Jesus diz: para, quem me tocou? Como assim? Diante de tanta gente, como o Senhor pergunta quem me tocou? Foram as pessoas que lhe comprimem, a multidão. Jesus diz, multidão não. Eu estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de alguém. Eu não estou falando no anonimato. Eu estou falando que alguém me tocou, porque eu senti de Jesus que uma força saía de mim. E aquela mulher envergonhada, escondida no anonimato, porque até então era uma pessoa impura, ela é forçada, ela é levada por Jesus a dizer, fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei, porque eu sabia, meu Senhor, que se eu tocasse, ao menos no teu manto sagrado, eu alcançaria a graça tão almejada. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, tua fé te salvou. Vamos repetir essa frase? Mulher, tua fé te salvou. Meus irmãos e irmãs, é palavra de Deus. Por isso que esta festa do Divino Pai Eterno nos convida a retomar a nossa caminhada na esperança. Nessa esperança fundamentada na fé, que se concretiza no dia a dia, no amor. Meus caros irmãos e irmãs, e como estava o coração daquele pai aflito, que levava o mestre à sua casa,
com pouco tempo ou tempo nenhum, porque sua filha estava muito enferma. E como ficou aquele pai quando chegaram pessoas e disseram: Jairo, não adianta mais incomodar o mestre, porque tua filha veio a falecer. Olha, você que é pai, você que é mãe, sabe que dor no coração tem um momento desse. Jesus concluiu o que estava fazendo e disse a Jairo: creia, creia. E em seguida, dirigiu-se à casa de Jairo com os 3 discípulos. Dirigiu-se à casa de Jairo e pediu a Jairo apenas para crer. Então, a esperança de alcançar a cura para a filha, fundamentada na fé no Cristo ressuscitado. Creia. E este homem acreditou, este homem creu. E este homem foi e levou o Mestre Jesus à sua casa. Naquele momento, Jairo realmente perdeu o chão, mas diante da palavra do ressuscitado, ele voltou a acreditar. E o milagre verdadeiramente aconteceu na vida e na filha de Jairo. O milagre aconteceu na vida da filha que Cristo ressuscitou, mas transformou de uma vez por toda a vida deste pai, deste homem que ficou sabendo, porque ele era um judeu, ele pregava na sinagoga, e ele passou a partir deste momento a acreditar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. A grande proclamação de fé do próprio Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jairo naquele momento também não tinha dúvida nenhuma que Jesus era o Filho de Deus. E a vida dele e da sua família se transformou por completo a partir da experiência com o ressuscitado. A experiência com Cristo, que disse e que diz para cada um de nós que aqui estamos celebrando os festejos do Divino Pai Eterno. Creia. Mesmo diante das dificuldades maiores da vida. E quem de nós aqui presente não trouxemos nossas feridas, as dificuldades? Quem de nós aqui não estamos ou para pedir ao Divino Pai Eterno a cura, a graça na sua vida, ou ao mesmo tempo para agradecer já por esta cura e por esta graça que aconteceu na sua vida? Tenho plena certeza que entre vocês tem muitos que aqui estão para, como Jairo e aquela mulher, simplesmente prostrar-se diante do Senhor e dizer: muito obrigado, Senhor, por esta graça que tu realizaste em minha vida. E ele vai dizer para cada um de nós: filho amado, filha amada, vá em paz, não peques mais, tua fé te salvou, tua fé te curou. Essas, com certeza, Jesus diz para cada um de nós. A verdadeira e grande esperança que pode superar toda desilusão só pode vir de Deus, que nos ama desde sempre e para sempre. Só quem é tocado pelo amor de Deus, como Jairo e esta mulher do Evangelho e tantos outros homens e mulheres, entende o que significa recomeçar na esperança
que é o tema do nosso novenário de hoje. Aqui mais uma vez, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, você reza, você que reza conosco, você que aqui está no santuário, você já sentiu o toque de Deus na sua vida? Ou você já tocou Deus, nutrido pela esperança cristã de alcançar uma graça em sua vida? Você já sentiu o toque de Deus na sua vida? Tem gente dizendo que já. Eu também já senti o toque de Deus. Deus nos toca com o seu dedo sagrado. E quantas vezes Ele vai dizer, meu filho, minha filha, não é por aí não o caminho. E bate nas costas da gente e diz, o caminho é por aqui, é por ali, é por acolá. Então, faça essa experiência, se você não fez ainda, de deixar Deus tocar na sua vida. E como esta mulher e como Jairo, vá ao encontro dele também. Vá ao encontro dele e toque em Deus, para que a sua vida possa ser verdadeiramente transformada no Cristo ressuscitado. A esperança, como diz o grande Paulo Freire, vem do verbo esperançar. Significa fazer acontecer. Estamos vivendo tempos em que devemos fazer acontecer a diferença, o diferente. De fazer acontecer os nossos sonhos, as nossas lutas por uma vida mais digna. Nos aproximamos, irmãos e irmãs, estamos vivendo verdadeiramente um ano decisivo também para a questão da dignidade da vida. Precisamos fazer a esperança acontecer. Hoje no Brasil nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Precisamos fazer a esperança acontecer, porque ontem mesmo me ligava um amigo que diz, padre, eu e minha esposa com um filhinho novo estamos desempregados e estamos desesperados. Faça alguma coisa por mim, padre. Nem que seja um faxineiro, o rapaz é um professor, uma pessoa muito estudada. E ele dizia, nem que seja a faxina da igreja, eu aceito. Mas o desespero em casa está grande. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Façamos a esperança acontecer nesses lares. Estamos vivendo também mais de 700 mil pessoas, quase 700 mil pessoas, já morreram no Brasil por causa da Covid-19. Façamos também a esperança acontecer na vida desses irmãos e irmãs que tiveram seus entes queridos com suas vidas interrompidas. É preciso nutrir a esperança, como falamos, do verbo esperançar, fazer acontecer. Essa esperança que nos motiva, como nos diz o Papa Francisco, não deixemos que nos roubem a esperança, fecha aspas, pois a esperança sempre vence o medo, a esperança vence o fracasso, a esperança vence a desilusão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.